apresenta Press Workers. É uma alegria estar aqui com vocês. A ideia é um programa, um evento que acontece anualmente, que é muito representativo para nós do PPGE. E a mim me bom estar aqui hoje mediando essa mesa, uma temática importante sobre mudanças climáticas e os enfrentamentos, feliz. A gente vai ter a programação aqui, a professora Ana, o Richard e a Letícia apresentando o boletim da MIS, o Richard apresentando um ponto de vista sobre o naufrágio que ele viu aqui, que quem é da minha idade vai se lembrar muito sobre o que aconteceu com esse navio de Itapaí. Um navio que muito simbólico no movimento, um acidente náutico, muito simbólico no movimento ambientalista gaúcho, que para nós aqui marca, digamos, a presença do Tíbal Lutzenberger, o movimento ambientalista. Lutzenberger foi um sujeito muito importante no Brasil, na América Latina, e esse incidente com esse navio boas lembranças eu tenho a respeito do Lutzenberger e desse evento todo. Virei ambientalista nesse período, em 77, 78, 79, foi muito importante nesse período. Então, a nossa dinâmica de hoje, a gente vai começar com a professora Ana, e ela vai falar para nós sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo. E professora? A prova do mestrado e de lá para cá minha vida mudou muito, assim, no sentido de que eu me encontrei enquanto pesquisadora, que até então no mestrado eu sempre tinha muita... Eu sou professora de formação ainda, da época vocês não sabem, a gente fazia magistério. Então eu sou professora da época do magistério, com a lei de 99 eu precisei ter um curso superior para continuar dando aula. E aí eu gostei muito gostei não só pelo fato de não me encontrar neste lugar, mas pelo lugar que eu venho. Eu sou filha de costureira, sou nordestina, minha mãe tinha muitas poucas posses. Eu me lembro que tinha dia que a gente comia camarão seco com farinha e água. Então eu venho de um lugar e eu tenho muito prazer em ocupar esse lugar aqui numa academia, numa universidade federal, que eu sou egressa, porque essa universidade ela abriu as portas desse outro universo para mim. Então eu sou muito grata, tenho muita gratidão. O professor Carlos depois me acolheu mais ainda. Então a gente é desse lugar de fala que eu venho, e eu venho de uma história que eu venho da militância política para a academia. Isso tem um pouco de há um diferencial, eu não vou dizer que eu sou melhor, não sou, mas há um diferencial do olhar. Porque eu não sou formada pela academia, eu sou formada pela vida e adentrei a academia, Isso faz uma diferença, até por conta que eu já entrei mais velha. Ter com mais idade, a gente já entra mais centrada, Tendo que pegar as oportunidades e avançar, porque a gente está num mundo muito desigual, inclusive academicamente. Eu venho desse lugar, então é desse lugar que eu falo aqui, como uma mulher preta, autodeclarada, nordestina. E eu me lembro também que quando eu cheguei aqui, foi muito significativo isso para mim, porque diziam assim, nossa, ela veio do Maranhão. E a ideia que eu achava que as pessoas iam me ver de roupa indígena, com aqueles adereços, e fazendo assim, nada contra os nossos irmãos, que eles são os verdadeiros donos da terra. E nós aqui estamos encontrando, e foi nesse lugar também que eu fui recebida. As pessoas, meu Deus, ela veio do Maranhão, como assim? Então é isso muito que buscando esse meu lugar, nesse cenário que a gente tem de tanta desigualdade. E é desse lugar que eu escolhi fazer pesquisa, que a gente chama pesquisa engajada. Então a gente faz parte de um grupo onde a nossa pesquisa ela é engajada com os movimentos sociais. Nós não falamos pelos movimentos sociais, nós apenas estamos juntos para que a partir da pesquisa eles tenham subsídios para o enfrentamento das grandes desigualdades sociais. E é desse lugar que eu venho aqui
falar com vocês hoje. Muito obrigada pelo espaço. E aí quando eu ouvi esse título, né, porque isso foi meio um engendramento aqui para que eu pudesse estar aqui com vocês. E aí quando falo assim, as recentes mudanças climáticas que afetam o Brasil, presunção, né? Prevenção e conscientização social. E aí essa palavra conscientização, ela me traz muitas reflexões, porque nós ainda estamos num momento em que, como é que somos conscientizados? Quem que nos conscientiza? Nós nos conscientizamos de alguma coisa? Então, assim, são algumas reflexões, e aí eu quero pensar nessa construção as mudanças climáticas. Aqui a gente vai falar um pouco, muito pautado no que nas minhas experiências, nas nossas experiências enquanto pesquisas, nas pesquisas engajadas que fazemos, porque esses dados, os dados acadêmicos, científicos, aqui todos nós estamos na academia, esses dados nós temos. E aí o que a gente está encontrando dentro das comunidades tradicionais, falando um pouco da minha atuação, eu atuo com povos, populações e comunidades tradicionais. Desde 2004 eu atuo no mesmo território, eu tenho assim um privilégio, vamos dizer assim, desde a especialização eu estudo o mesmo território, então é um território que eu tenho um profundo respeito, mas também um profundo conhecimento das coisas que acontecem no território, tanto naturalmente quanto as influências externas. Então, desse lugar também, dessa pesquisa engajada, onde as comunidades elas têm buscado, eu trabalho com uma comunidade de pescadores, são 12 comunidades dentro de um território polígono, depois a gente vai mostrar o mapa para a gente ter uma ideia de como é que a gente está trabalhando. E essa ideia dessa pesquisa engajada é que nós, academia, a gente chegue na comunidade com essa ideia de que, olha, vamos aprender juntos, e eu tenho a técnica, né, dos livros, eu sempre digo isso, e a gente vai descobrir aqui algumas coisas, o que a gente puder fazer para subsidiar essa defesa desse território, que é o território em conflito. Nós trabalhamos no território que tem 12 comunidades tradicionais, são de pesca e agricultura, que é sazonal, né? Período pesca, um período tem as pequenas plantações para subsistência, não gosto desse nome. A gente vai procurar em alguns, por exemplo, Carlos Diegues, ele fala que é sobre subsistência, mas quando tu fala subsistência, na minha ideia, você está abaixo de existir. Então a pesca e a agricultura, ela não está neste lugar, ela está no lugar de existência. Então se o pescador fica sem a sua pesca e se o agricultor fica sem o seu lugar, seu terreno, a sua terra produtiva, não é subsistir, é deixar de existir. E a cultura que eles fazem não é de subsistência, é de existência. Então essa palavra subsistência, ela precisa ser repensada e reescrita no sentido, a partir dessa proposta de que quem quer subsistir? Ninguém quer subsistir. Então a pesca e a agricultura familiar, ela não é de subsistência, ela é de existência. Porque nós estamos comendo muitas coisas envenenadas e nós estamos deixando de existir. Porque o nosso corpo está tombando diante dessa invasão do tanto de agrotóxico que nós temos hoje na nossa alimentação. Então, assim, a gente vem falando de um modelo de desenvolvimento que tem nos trazido até aqui esse lugar também de muita devastação ambiental e aí de muita poluição, né? O estado do Maranhão, vou falar do meu lugar, o estado do Maranhão é de uma imensa biodiversidade, nós temos vários biomas e está sendo devastado pelos gaúchos, né, gente? E a gente precisa dizer também, estou numa cidade, numa terra gaúcha, eu sou muito bem recebida, mas a gente tem desde 1990 para cá, então há uma expansão agrícola dentro do estado do Maranhão e eles estão cada vez mais chegando próximo da grande ilha, né? Que há uma interligação de todo esse processo do capitalismo, ele interliga tudo. Então, de 1970 para cá, a gente vem
vem os governos, sendo direita, esquerda, centro, implementando modelos de desenvolvimento devastador, e o Maranhão sofre de racismo desde a sua origem, né? Por conta da colonização. Nós somos 76% de pessoas pretas, nossos corpos tombam, e aí nós somos administrados por homens brancos e de classe média alta, que tem uma outra perspectiva de vida. E no Maranhão, os empresários do agronegócio estão nos municípios sendo prefeitos, vice-prefeitos, deputados, vereadores municipais, né, nos municípios. E a gente tem um quadro de muita violência. E aí, mas eu acho que todo mundo entende que esse quadro, ele está em toda a América Latina. Então a América Latina, ela está sendo devastada por conta desse processo colonizador, sim, e patriarcal. Porque nesse meio todo que a gente está vivenciando, as mulheres, nós estamos sendo muito violentadas. São as pessoas, nós que estamos na nossa casa, né? As mulheres do campo são as que sentem esse impacto mais precisamente. No entanto, os pescadores, a pesca artesanal, os homens também do mar, que lá no Maranhão é predominantemente um trabalho masculino, né? Tem algumas comunidades, não tem muito mariscagem, mas a gente tem algumas pescas muito pontuais de mulheres. Uma das ilhas que eu pesquiso, que a gente está pesquisando, tem 11 mulheres pescadoras, então elas também vão para... E aí as mulheres têm um motivo por não ir para a pesca, porque o que os pescadores falam, como elas são casadas, elas precisam ficar em casa para tomar conta da família, os homens vão para o mar. E tem uma das comunidades que tem uma mulher pescadora porque ela não casou. Então ela consegue ir acompanhar os homens na pescaria. Então a gente tem muito forte a questão do gênero, né? E aí quando a gente pensa num estado colonizado, o Maranhão, é o último estado a se libertar, né? A libertar, vamos dizer assim, com muitas aspas, as pessoas que foram escravizadas. Então nós temos esse sentido, isso pesa muito na nossa conjuntura enquanto Estado. E depois a gente veio para uma oligarquia de 54 anos de um governo oligárquico. E aí a oligarquia traz muitos resquícios. Nós temos o menor índice de IDH no estado do Maranhão. Nós estamos desde 1970 dizendo o quê? Olha, trazem as indústrias. O Maranhão aceita todas as indústrias poluidoras porque a gente quer desenvolver. O mesmo discurso que fizeram lá, né? Que desde a época desse debate ambiental, quando surge, a gente sabe que o Brasil, ele tardiamente encontrou esse desenvolvimento aí com muitas e muitas aspas, que não é o modelo que nós escolhemos. E as comunidades, em suas bases, elas estão fazendo ponta a ponta esse modelo hegemônico. E aí eu quero pautar um pouco mais aqui, porque, como eu já disse, todos nós sabemos de todos os dados, né? A gente está ligado que nós estamos, esse mês de novembro, nós chegamos a 2 graus, quase 2 graus, o Instituto Corpênio, ele fala que já chegou a 2 graus Celsius de aumento na temperatura em novembro, 17 de novembro. Nós chegamos a esse grau, que estava previsto 1,5. Há alguns anos ainda nós antecipamos esse aumento. Então, nós estamos num momento que, se o governo brasileiro, o governo das Américas, né, não repensarem esse modelo que a gente está implantando de desenvolvimento, nós não vamos conseguir ter uma vida muito saudável daquilo que a gente já está com dificuldades. E aí eu quero pautar aqui, para a gente pautar um pouco mais na visão dessas pessoas que nós da academia chegando nos seus territórios, muitas das vezes a gente chega com aquele saber acadêmico e a gente acredita que esse saber ele é mais importante ou ele vale mais do que os saberes locais. Eu acho que a gente já está começando a fazer esse movimento de que não é bem assim, porque as próprias comunidades estão aprendendo com essa vida, elas estão aprendendo a dizer, ei, aqui não. E aí eu quero fazer uma pausa para contar uma experiência que eu tive com as quebradeiras de coco ano passado. Eu fui contratada para fazer uma formação política num território de quebradeiras de coco. E as mulheres quebradeiras de coco, elas
são muito fortes, porque elas lutam muito, gente. Elas estão colocando veneno nas palmeiras para que não tenha mais coco, para que as palmeiras morram. Então elas uma luta, um enfrentamento muito... E eu cheguei no território, primeira vez que eu trabalhei com essa população, e aí nossa, chegando lá, eu falei, gente, eu estava muito com medo, né? Porque eu, muito insegura, porque eu falei, nossa, elas têm muito conhecimento, e agora? Eu fui contratada e vamos lá. E aí, virei uma chave, disse assim, gente, eu senti que elas estavam todas muito arredias. Eu falei assim, eu sou Ana Lourdes, e eu sou professora, e assim eu vim aqui aprender com vocês, porque eu nunca quebrei coco na minha vida. E eu só sei dos livros, e aí eu quero saber se condiz o que tem no livro. Então foi a virada de chave. A partir desse momento eu fui muito bem recebida e a gente conseguiu fazer um super trabalho, mas elas me botaram para carregar coco na cabeça. Ah, é, professora, a senhora veio aqui, professora, me botaram com um saco de coco na cabeça para carregar, riam de mim, porque eu muito desajeitada. Elas andam com 30 quilos de coco na costa, gente. E elas botaram esses 30 quilos na minha costa para eu carregar. Então, dizer para vocês que essas pessoas, elas estão buscando alternativas para elas superarem, para que elas possam superar dentro dos seus territórios as mudanças climáticas. Não está vindo da academia as respostas. Da academia está vindo os resultados do que está sendo deixado por esse tal desenvolvimento. Mas as pessoas dentro dos territórios, elas estão buscando alternativas para conseguirem viver com essas temperaturas muito altas. Vocês imaginem que o Maranhão gira em torno de, a gente tem às vezes 32 graus, com a temperatura chegando a 32, 33, mas a sensação térmica de 38, 40. Por isso que eu sinto muito frio aqui, viu? Minha pele não é acostumada com frio. E elas buscam todas as comunidades, assim, como das quebradeiras de coco, as professoras, olha, a gente tem que sair 4 horas da manhã para ir para o campo pegar coco, para que a gente possa voltar às 9, porque a gente não aguenta mais, depois das 9, a gente não aguenta mais pegar o sol depois das 9 para trazer o coco nas costas. As aulas na escola de campo, nas escolas familiares rurais, os professores estão precisando adequar os horários das atividades práticas no campo, para que eles possam não pegar o sol, porque a partir das 10 está insuportável. Então a gente está falando aqui de um cenário, quando a gente vê assim, conscientização social, eu fico pensando que a gente foi, dentro dessa perspectiva do ambiental, do ambientalismo, a gente vem caminhando, né? A gente vem em histórias diferentes, né, professora? A senhora é ambientalista há muito tempo também, e a gente sabe que foram etapas, e agora, ontem o professor Francisco Milanês falava do amor, né? Como lutar no amor, eu não consigo pensar, falei com o Carlos hoje, o professor Carlos, como que vamos lutar com o amor nesse enfrentamento do capitalismo? Como que a gente vai amar? O cara está dando porrada, eu digo, meu amor, eu estou aqui, não dá. A gente entende? Então assim, eu não estou desmerecendo esse olhar, porque eu acredito no amor, apesar de tudo, né? Porque o capitalismo, ele mudou até isso. A nossa forma de amar foi mudada. Né? A gente tem que ver isso nas nossas relações, elas se alteraram. E aí não é culpa do feminismo, como dizem, tá? Não é culpa do feminismo, que nós não somos contra os homens, a gente quer estar ao lado, não atrás mais, né? Nem embaixo, só embaixo. Então assim, a gente tem, eu acho que tudo, o que isso tem a ver com mudanças climáticas? Porque está tudo interligado. A gente já aprendeu nesse desenvolvimento da ciência, da tecnologia, que nós estamos conectados, tanto para o bem quanto para o mal. E são muitos os desafios que nós vamos encontrar. Mas aí nós, enquanto universidades e pesquisadoras e pesquisadores, nós não podemos chegar mais pensando que nós sabemos tudo e as pessoas não sabem nada. Já passou esse tempo, porque a informação ela está em todo lugar. A gente precisa sim ouvir essas pessoas, o que elas querem para os seus territórios, porque elas também estão querendo. E eu dizia para os colegas que sempre que eu sou da zona urbana e eu estou pesquisando na zona rural, muitas das vezes somos nós aquelas pessoas que eles criam uma expectativa e às vezes não dizem, Ana, olha, está acontecendo isso aqui na comunidade, eu tenho que dizer para eles o seguinte,
eu não moro aqui, está envolvido, né? E que a gente se sente, já me chamaram, sabe de quem? Me chamaram de mal-sucedida. Foi, me chamaram de mal-sucedida porque eu não ostento dinheiro, eu não ostento, né? Então a gente tem essa relação com o capital, ela é muito forte, mas que as comunidades também têm direito a esse acesso. Mas o que acontece? Algumas empresas, elas constroem, lá em São Luís, nós temos nas comunidades, uma empresa que polui, ela construi uma delegacia na saída da comunidade. Então fica o poder público preso à empresa. Então assim, a gente vive num sistema de muito conflito, mas o aumento da temperatura não tem a ver com as comunidades, não tem a ver com a população, conosco mesmo, porque às vezes a gente generaliza, mas a gente tem que entender que o grande capital que hoje é transnacional, né? Tem um autor mexicano que ele fala que dessa transnacionalidade, que o dinheiro que as empresas vão arrecadando desses grandes empreendimentos, ele é distribuído e ninguém sabe qual é o final desse dinheiro, porque a transnacionalidade é isso, né? Você não consegue identificar para onde vai. Agora vai para os cofres de 1% da população mundial que tem muito dinheiro, né? Então é muita desigualdade social. E aí as comunidades, elas tem algumas alternativas. As comunidades, elas buscam manter aquele território com o seu ambiente natural. Elas têm avançado nesse sentido de compreensão, porque claro que algumas comunidades extraíam madeira sim do mangue, né? Porque tinha essa cultura, mas que hoje não pode mais, até por causa do número de pessoas que estão na comunidade. Mas se a empresa ela tiver ali um licenciamento ambiental para tirar vários mil hectares de manguezal, elas não são punidas, mas se um pescador for pego tirando algumas varas do mangue para fazer uma casa, eles são criminalizados. Então a gente tem que ter essa ideia muito bem construída na nossa cabeça, que essas mudanças climáticas não somos nós que tem famílias que têm 5 carros, eu já vi, né? Cada filho tem um carro, cada pessoa tem um carro. Será que é preciso isso? Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que refletir sobre isso. Mas não somos nós. Quem está fazendo toda essa mudança, inclusive, são esses países que a gente está vendo aí, todos esses acordos que o nosso presidente está fazendo, mas que a gente vê a resistência dos grandes países em ceder para que eles não, porque eles que recebem todo o recurso vão para eles. Os commodities, o Brasil vai de commodities, né? Então nós temos hoje no Maranhão uma máquina, né, de planejar a questão dos portos, que é com vias terra. Quando pensa no porto, eles pensam no planejamento de tudo. Aeroporto, estradas, né, rodovias, tudo para que esse minério de ferro ele seja transportado e vocês possam, os lugares que o trem da empresa Vale atravessa as comunidades, quando um morador é morto pelo trem, eles botam a culpa no morador, dizem que o morador estava bêbado, que não era hora do morador passar. Então eles sempre estão tirando a culpa dos grandes empreendimentos e colocando nas comunidades. Então não são as comunidades que estão fazendo essa mudança se acelerar cada vez mais. Nós chegamos a 2 graus, né? Então a gente não são as comunidades, elas estão buscando nesse momento manter seus territórios para que esse território ao menos sirva de uma área de recarga de aquífero, uma área de preservação, uma unidade de conservação, para que possam manter aquele lugar como um lugar que vai amenizar esse calor, e não é só para eles, é para toda a área. Por exemplo, estou falando aqui da minha área, que é São Luís, nós temos um pouco mais de 1 milhão de habitantes, e aí querem transformar toda a zona rural de São Luís em zona industrial, com 12 comunidades dentro. 12 comunidades de pescadores e agricultores. Então, assim, a luta é pela manutenção do território.
E aí a gente vem falar que a gente precisa ter atitudes contra-coloniais, né? Agora a gente está num momento de pensar, já discutimos a decolonialidade, acho que a gente passou dessa fase. Agora a gente tem que ter um discurso contra-hegemônico e contra-colonial. Agora, como fazer isso quando nós mesmos, às vezes, eu faço algumas ressalvas, algumas críticas a nós mesmos, porque a gente vê um papel importante que nós temos enquanto academia, enquanto sociedade, é o voto, e a gente, às vezes, porque eu voto em fulano, sem pensar de que partido é aquele fulano, né? A gente está falando aqui de uma coisa que é lá que são decididas as coisas. E eu sempre fico falando com meus alunos isso, que a gente vai pensar aqui no local, mas as nossas atitudes, elas vão abranger um todo. Então a gente está falando de um estado pobre, onde as pessoas estão sendo assassinadas porque querem manter o seu modo de vida, porque pelo sistema ele é tido como atrasado. Então hoje a pesca artesanal, o Chile acabou com a pesca. O Chile vendeu o seu mar. O Chile, o mar estão querendo reverter agora, reverter a Constituição, mas ainda não conseguiram reverter, porque privatizaram o mar, né? Então a gente vive nesse processo, e a luta dessas pessoas em detrimento desse modelo hegemônico é a gente tem que fazer essa contrapartida e contra-colonial, como diz Nego Bispo, né, que não é contra a universidade, eu acho que ele falou, mas ele fala no sentido desse modelo que a gente tem de universidade que chega com esse saber, que é preciso ver o saber que essas comunidades possuem a respeito do ambiente, a respeito do lugar, do seu território. Inclusive as comunidades pesqueiras, elas desenvolveram um conceito de maretório. No encontro de pescadores, eles desenvolveram, olha, já que território é a terra, maretório é o território do mar. E de lá para cá, esse tem sido debate em defesa desse maretório, que é o território da pesca artesanal no mundo, né? Então a gente tem que estar sendo afetado. Por exemplo, no Maranhão nós temos uma reserva extrativista, que era a maior reserva extrativista marinha, que agora nós temos foi criada outra reserva extrativista em 2018, deixou de ser uma do Maranhão e agora é outra, mas no Maranhão também, a reserva extrativista de Cururupu, tem uma das ilhas que ela está sendo já engolida pelo mar. As comunidades já estão cada vez mais, o mar está avançando. E tem a tendência de uns anos a ilha não existir mais. São populações que vivem nessas ilhas. O Ceará também, a prainha de Campo Verde, está avançando o mar, as casas estão indo cada vez mais. E quando essas casas saem dos seus lugares, é aquele lugar que eles viveram, que eles têm um sentimento de pertencimento. Então, é uma estrutura que ela é mega, ela não é como as pessoas pensam que... Eu tiro por mim, quando eu saio da minha casa para estudar, que eu volto, é ali o meu lugar, né? Posso ir onde eu for, mas aquele lugar é o lugar da minha afetividade. Então, é assim que as comunidades se sentem em relação ao seu lugar. E aí eles estão buscando alternativas? Não, eles têm alternativa do que fazer para que essa temperatura permaneça. Eles não estão inventando. Eles têm porque eles têm a prática. E essa conscientização social, ela tem que partir. Como é que nós vamos conscientizar grandes empreendimentos, grandes empresários? É um desafio. Mas eu acredito, ontem eu estava vendo uma reportagem de vários crimes que estão sendo desvendados, né? Em algum lugar, que eu não me lembro o lugar, ontem que uma galera bem jovem de promotoria, delegados, estão descobrindo vários crimes. Que é cibernética, alguma coisa assim. E como nós estamos avançando nesse aspecto, eu sou esperançosa nesse sentido, de que nós, aqui vocês mais jovens, né, que eu não sou tão jovem mais, mas os mais jovens têm essa perspectiva de escolher e de fazer esse trabalho dentro de uma ética moral que a gente precisa resgatar, né, que é em prol de uma sociedade mais justa e mais igualitária. A gente vai conseguir de uma hora para outra? Não, a gente não está conseguindo há 524 anos, né? Que a gente não está conseguindo. Então a gente precisa avançar nesse aspecto.
E a gente não pode pensar porque eu não gosto de política, nós não podemos pensar, porque a política ela faz parte desse processo. Porque a gente, por não gostar de política, a extrema-direita avançou muito nessa última eleição. Isso é muito sério e tem completa ligação com as mudanças climáticas. Sabe por quê? Porque são esses gestores de todos os três poderes que vão definir as leis que as nossas vidas estão dentro. Então, como é que eu posso pensar aquela pessoa, é amigo de fulano, não importa o partido. Não é assim, porque a gente está com a extrema-direita cresceu e a gente precisa ficar atento a esses detalhes, porque são essas pessoas que dão a liberdade para todas as ações dos grandes empreendimentos. Porque como somos colonizados, tudo que vem de fora é melhor do que o que está aqui. Então essa megalomania de que o Brasil tem que crescer nesse nível, e aí eu quero dizer que eu sou a favor do atual governo, né? Lutei para que ele estivesse aí, mas eu quero saber como é que vamos fazer para a gente falar em mudanças climáticas quando a gente abre espaço para o agronegócio, como a gente tem visto acontecer. Então é isso que a gente tem que fazer dentro dos nossos lugares de luta, é a gente fazer esse tipo de questionamento e ir para o embate político embasado em dados, porque a academia vai servir para que a gente possa trazer esses dados, mas a partir da nossa vivência nos territórios. Porque isso vai subsidiar o enfrentamento dessas mudanças climáticas. Porque se a gente não tiver, a gente não vai fazer, não há uma mágica para que a gente possa mudar esse cenário caótico que nós estamos. Eu sou super esperançosa. Eu acredito muito na juventude, nas pessoas que têm, em nós também, né, que nós jovens há mais tempo. Então, eu acho que a gente tem um trabalho de engajamento político dentro desses territórios e a gente precisa potencializar isso, que é uma das coisas alternativas e que potencialize esse saber. O que nós temos que fazer é potencializar, uma das coisas, esses saberes tradicionais, que é o que o Nego Bispo falava, né? E o que o Ayrton Krenak também está falando. Ele fala que a solução vem da ancestralidade, ou seja, o que está dizendo? Está dizendo que o que estão dizendo que é atrasado é o que vai nos salvar, entre aspas, muitas aspas, que não é a palavra certa, mas é o que vai nos tirar desse momento de muita dificuldade que a gente está passando. Então, o futuro é ancestral, já diz Krenak. E é isso que a gente tem que trazer para nosso cotidiano, o que nós podemos aproveitar, mas como é que nós podemos fazer isso em vias de fato? É a formação, é a intervenção, é pegar esse conhecimento e fazer essa transformação. Então a gente tem muitas alternativas e que a gente precisa estar muito aberto para a gente entender e para a gente aceitar que todos os tipos de saberes, eles também estão para nos ajudar. Então, é trazer essa postura academicista, cientista, mas que a gente a gente transmutar essa postura e a gente congregar esses conhecimentos, porque aí a gente vai conseguir trazer esse olhar não só da minha vida, mas da vida do outro, porque é muito complicado a gente que está na zona urbana, ter a nossa casa, querer definir como é que o outro vai viver, né? Porque isso é muito desigual. Como é que eu vou dizer o que o outro que mora num território, que tem uma vida diferente da minha, como é que eu vou dizer que ele precisa ter acesso ao shopping center? Né? Então são coisas que a gente precisa refletir e que eu só vejo um jeito, é através da educação. A gente precisa pensar em ações dentro do nosso cotidiano, da nossa pesquisa acadêmica, da nossa vivência, para a gente congregar esses conhecimentos. Eu acho que é isso que a gente vai conseguir amenizar, porque é o tempo, né? Mas isso é um tema muito que daria para a gente ficar aqui o dia todo, porque é uma reflexão muito profunda que a gente tem que fazer. E eu tenho certeza que nós já fazemos isso. Mas os grandes,
o grande capital, ele não pensa nisso como esse sentimento. Por isso que eu tenho dificuldade de pensar nesse amor quando a gente vai para o enfrentamento. Porque os corpos tombam, a maioria são mulheres pretas, homossexuais, né? Porque até as mulheres trans, quando são assassinadas, não é uma facadinha, são várias facadas. É para exterminar aquela vida mesmo, como se ela precisasse ser apagada Então, assim, todas essas relações, elas estão envolvidas, né? A gente pensa num tema, mas a gente vai ver que está tudo interligado. Eu acho que caminha a educação e a formação dos territórios. Muito obrigada, professora. Deixa eu virar aqui para nós. Muito bem, professora, muito obrigada, né? Trouxe bastante temas, bastante coisa para a gente refletir, né? Dentre essas coisas todas, eu podia fazer para a gente conversar e falar um pouquinho mais sobre esse conceito do maretório, que isso é um conceito que vem sendo discutido por todas as comunidades da pesca artesanal no Brasil todo. Nós aqui também discutimos esse debate do maretório e aqueles protocolos de consulta sobre, né? Então, porque isso é um instrumento de luta concreto, né? E coletiva. E coletiva, né? E dialoga de forma direta com essas comunidades, né? De forma horizontal também. E um instrumento mesmo de diálogo, né? Então, para mim desse debate, assim, como que a gente canaliza o debate, onde é que a gente vai fazer, porque a gente chegar numa comunidade, nós como pensando aqui no Paulo Freire, extensão e comunicação, nós chegarmos lá com um ser estranho, né, com essa tarefa, também tem que ter essa capacidade de propor ali um diálogo, um objeto que a gente dialogue, né, e eu acho que do ponto de vista histórico no país, a definição dos territórios de pesca, né, que é uma luta que vem sendo discutida no Congresso Nacional e que a gente não transformou em lei ainda, né, infelizmente, né, é um debate bastante importante, porque não é possível, claro que conciliar não tem, mas para o Estado brasileiro definir dentro de um território o que ele vai dar para Vale, o que ele vai colocar no sacrifício da poluição, o que ele vai preservar, tem que ter instrumento, né? Instrumento da política mesmo, concreto. Da gestão. Por isso, assim, esse debate do maretório, do meu ponto de vista, é um debate bastante fluente e, para as comunidades, muito importante. Ele tem sido, o Movimento Nacional dos Pescadores vem debatendo esse conceito historicamente, porque os indígenas têm a demarcação de terra. Os quilombolas têm a certificação e o reconhecimento, né, o título, o decreto de titulação da terra. E as comunidades de pescadores não têm esse instrumento concreto de definição daquela âncora que é o lugar. Porque todo esse debate, quando se tira esse lugar que é a terra, né, o território, e que para o mar, para os pescadores é muito mais fluido, realmente eu acho que esse é um ponto chave, assim, a cereja do bolo. E da luta, né, professora, para a gente chegar nas comunidades e conversar. Então, se puder falar como é que está essa luta lá no Maranhão, para a gente ir encaminhando aí o processo. No curso. Aproveito e falo do curso. Brasília. O curso do Brasília. Ah, sim, tá. Tem essa política. Então, olha só, sim, eu que estou aparecendo aqui. Nós, inclusive, um grupo de pesca está em Brasília, esses dias no seminário, eles estão discutindo a pesca artesanal no Brasil, em Brasília. Eles estão esses dias que eu faço parte da Confrem, que é é um nome enorme. É uma confederação de reserva extrativista costeira e marinha. Então eu faço parte como assessora fajuta, né? Porque eu estou lá. Porque eu me convidei para participar. E assim, e eles estão em Brasília fazendo essa política, né? Que é uma política de que eles possam definir os termos, porque vocês, agora trabalhando com a pesca nesses últimos anos,
Um dos pescadores que eu coloco como coautor da tese, que nós terminamos, agora defendemos, ele entrou como coautor, né? A gente conseguiu fazer essa parceria. E ele vem falando desde Haia, da Convenção de Haia, como o Brasil já foi retardatário. Então, o problema da pesca, ela começa ainda na Convenção de Haia, quando o Brasil ele teve um tempo para ele definir os espaços no mar, que ele tinha que dar a parte industrial, e aí que com o avanço da pesca industrial, cada vez foi perdendo mais espaço a pesca artesanal, não que perdeu força, porque nos territórios a pesca ela vai para a nossa mesa, gente. Não é da pesca industrial, pelo menos lá no Maranhão é muito ainda artesanal. A gente come muito peixe fresco ainda, camarão, né? Mas a pesca industrial ela foi tendo mais espaço do que a pesca artesanal. E aí Beto fala, inclusive, que essa história de pescador que dizem é porque como os pescadores eles eram em alguns momentos na história eram testemunhas de algumas violações dos direitos, eles botaram assim, pescador mente, que é para não acreditar no que o pescador contava. Então, historicamente, a pesca ela foi sendo deixada de lado. E essa história do maretório, ela surge mais ou menos em 1990, um pouco mais para cá, que tem uma tese de um garoto, que eu posso até passar depois, de um rapaz de Belém, que ele fala sobre o maretório, e ele vem e traz essa história que os defensores dos direitos, né, os pescadores juntos, começaram a falar, olha, se tem território, tem maretório. Então, a partir de então, colocaram nas suas lutas essa nomenclatura do maretório e tem trazido para o debate tão em Brasília com essa perspectiva de maretório. E aí, dentro dessa política, nós avançamos agora um pouco, que eu falo para vocês, que no meu ponto de vista, a gente só vai avançar com a educação de qualidade, pública de qualidade. A gente está fazendo, através das organizações de pesca, o trabalho que a gente tem feito também é o trabalho em rede, que são vários movimentos em prol de uma dessas pautas, né? E aí a gente conseguiu ano passado um edital da CAPES, e vamos... Um desastre ambiental, enquanto ele vai falando isso, né? Aí, Richard, eu vou te pedir que tu sente aqui, que aí você fica aqui do meu ladinho. Mas o norte do Brasil, uma das coisas mais maravilhosas que para mim é um encantamento, eu adoro olhar o céu, eu pessoalmente adoro olhar o céu. E quando eu descobri que em São Luís o cruzeiro não subia, a constelação Cruzeiro do Sul não sobe, para mim é uma coisa, ela fica no horizonte, assim, não sobe, pela latitude. São Luís está na latitude 1, e nós estamos na latitude 30, 32, assim, e aí o cruzeiro não sobe, né? Eu me dei conta, né, de como o Brasil é grande, como eu não conhecia nada, né? Eu achava que todo o céu era igual, e pra gente, eu gosto de olhar o céu toda vez que saio, que vou na praia, que olho o céu e olho o Cruzeiro do Sul, é sempre um encantamento estar em casa, né? O Cruzeiro do Sul sempre nos acompanha, né? Nós aqui que somos do Sul, né? E aí, Richard, a palavra é tua. Eu vou te pedir que tu te apresente no primeiro momento e depois fale do... tem um PowerPoint? Vamos ver. Tu sabe? Então, enquanto a professora procura aí... Isso. Boa tarde a todos. No meu espanhol, português, espanhol, portunhol, como chamam alguns. Eu vou tentar me comunicar com vocês e contar a história do livro, o livro Um Desastre Ambiental, o misterioso naufrágio do Taquari. Antes de começar com a informação do livro, eu gostaria de agradecer ao professor Carlos Machado, que fez todo o esforço porque eu estivesse aqui hoje, ao nosso amigo Rafael Porciúncula, do Chuí, biólogo da Prefeitura do Chuí, que foi nosso nexo, foi nossa união e nos permitiu nos conhecer e conhecer o meu trabalho, dar a conhecer o meu trabalho ao professor e hoje aqui a vocês. Então, agradeço a eles e agradeço a vocês por estar aqui hoje participando dessa fala. Então,
Sinta-se em liberdade para me interromper, para fazer perguntas enquanto eu vou falando. Podem ficar com uma dúvida enquanto eu vou desenrolando um pouco a história, mas com certeza não vai ser nenhum incômodo parar para explicar alguma questão. Meu nome então é Richard Ferreira, eu venho da área da comunicação, eu estudei Direito, mas me foquei no trabalho da comunicação, no jornalismo, e faz muito tempo que venho trabalhando nessa área. Também faço documentários, então meu olhar da realidade é bem diferente. Eu também fiz algum tempo pintura, arte plástica, então meu olhar é um pouco artístico da realidade, mas também muito social. Trabalhei por 14 anos numa organização social latino-americana, então conheci a realidade de Chile, Uruguai, Brasil, Uruguai, até México. Então conheço bastante da região, de algumas realidades econômicas, sociais e culturais, e com esse conhecimento que fui me afundando nessa pesquisa que acabou num livro. Antes, aqui, né? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que é isso. Ok. Tem um resumo da minha história, da minha atividade ao longo de algum tempo. Fiz algum documentário sobre a questão da vida na fronteira. Foi primeiro um documentário, El Pobre que vai por pão, El Pobre que vai pelo pão. Depois acabou num livro, que é um livro que traz a história da fronteira, do contrabando, o contrabando de sobrevivência, não um contrabando organizado, criminalizado, que trafega com maconha, com armas, com tudo, senão aquele comércio da fronteira que é de sobrevivência, que a gente que mora na fronteira sabe que é necessário, senão a gente não viveria na fronteira. Então esse foi um acercamento na área da escritura. Eu não sou escritor, agora estou começando esse caminho de escritor, então foi bom também poder escrever um pouco em português, nesse livro que fala um pouco da história de Santa Vitória, o município onde eu moro, ali perto do Chuí. Eu conto Santa Vitória, um livro que traz anedotas da região, e entre tantas anedotas tem uma anedota minha que fala do que eu já vinha trabalhando e vinha pesquisando, que era o naufrágio de um navio Taquari. Posteriormente, esse livro aqui, Naufragios y Leyendas de la Costa de Rocha, escrito pelo Juan Antonio Varese, um escritor muito conhecido no Uruguai. Esse aqui é a 10ª edição do livro, é um livro que foi muito vendido, muito comercializado, e o Juan Antonio Varese me convidou para participar desse livro, e tem então aqui um capítulo onde eu faço um avanço do que ia ser o meu livro. Aí na imagem tem a fotografia do Juan Antonio Varese, podem conhecer ele aí, e do professor Homero, que faleceu nesse ano, uma grande pessoa e morador de Santa Vitória, que conhecia muito a história, mas que não tinha nenhuma dificuldade em dar a conhecer a história do povoado onde ele cresceu, onde ele morou. Para mim foi muito importante, e essas duas pessoas foram muito importantes para a realização do livro. Um desde Montevideo, me impulsionando, me pressionando, me empurrando para escrever o livro, e outro, o professor Homero, me proporcionando informação real, cercana dos fatos que aconteceram em 78 no município de Santa Vitória do Palmar, mais precisamente no Valheiro do Chile. Esse aqui eu tento sempre destacar o apoio do Instituto Nacional de Direitos Humanos do Uruguai, que entendeu que esse livro é de interesse de direitos humanos e por isso também auspicia e apoia a divulgação do livro. Então aqui um breve resumo de alguns lugares onde já foi apresentado o livro, por quase todo o oeste e o leste uruguaio, e em Montevideo. Então aqui vamos começar a adentrar na história. Essa história chegou a mim em 2015, eu trabalhei a pesquisa desse livro por 5 anos. Comecei olhando essa realidade por o que já conhecia e o que o povo dali, de Chuí, de Barra do Chuí, conhecia, que era o naufrágio do navio Taquari. O navio Taquari, um navio do Lloyd brasileiro, que uma terça-feira, 13 de abril de 1971, encalhou no Cabo Polônio,
balneário perto do Rocha, no Uruguai, com mais de 200 toneladas de produtos químicos, substâncias químicas. Esse navio encalhou e ficou aí, no abandono. Tentaram tirar ele do mar, não deu, e as autoridades da época deixaram ele no abandono. E todo mundo, quando se deu essa maré vermelha de 78, começou a assinalar o navio Taquari como responsável do que estava acontecendo. Então, o que era o que estava acontecendo a causa desse navio Taquari? Nas imagens, ali vocês podem encontrar cavalo morto, peixes mortos, mas o que mais acontecia era milhares de mariscos mortos na praia do Hermenegildo. Começaram a surgir milhares de mariscos mortos, um cheiro vinha do mar que era impossível respirar, um lagrimejo constante nos olhos, a doença na garganta, começava uma tosse incessante, e o pessoal não podia chegar perto da praia mais de 500 metros. Então, quem chegava a mais de 500 metros da praia começava a padecer esse sofrimento e procurava ir embora. Então, o balneário Hermenegildo ficou vazio, não ficou ninguém ali. E as autoridades da época demoraram 4 dias em chegar no Hermenegildo. E quando chegou o ministro de Saúde da época, Almeida, já chegou falando que aquilo que estava acontecendo era uma maré vermelha, que ficassem tranquilos que nada ia acontecer, que isso ia passar, que o que estava acontecendo era natural e, portanto, que tinha que ter a paciência e aguardar que as coisas fossem se normalizando. A questão é que a começo foi marisco, depois começaram a aparecer peixes mortos, depois lobo marinho, chegaram a aparecer alguns corpos de pessoas, alguns cadáveres, e depois começaram a acontecer outras coisas mais graves, que foram mortes de cachorro, de gato, de porco, de cavalo. Não se conhece a história antes desses fatos, nem depois, maré vermelha que tivesse matado o cavalo. Nunca existiu, nem vai existir, porque o cavalo não bebe água da praia. Então não tinha uma maré vermelha que pudesse estar matando isso. Aí estava acontecendo alguma coisa, e como falou o professor Romero quando eu falava com ele na entrevista, eles não acreditaram nunca na teoria da maré vermelha. E foi assim que eles, com muita valentia, naquele momento jovens, estudantes universitários também, muitos deles, tentaram tirar água do mar, do oceano, e a escondidas do exército, que era a autoridade na época, né, que era quem dizia que era a maré vermelha, enviaram para Pelotas para analisar e pesquisar o que era que estava acontecendo. O análise deu que era isocrisanato de metila, uma substância química que, como falei no princípio, todos diziam que isso ia num navio Taquari. Essa é a substância que está no navio Taquari, um navio que ficou afundado aí no Cabo Polônio faz 7 anos atrás, estamos falando, voltando no tempo, 71, afundou o navio, 78, a ocorrência da maré, 7 anos antes tinha ocorrido a maré. Então, o navio Taquari foi essa teoria que o povo começou a repetir. O governo dizia que era maré vermelha e o povo falava que era um navio Taquari. Aqui um pouco o resumo do que aconteceu com o Taquari. Aí está um navio afundado, um navio esquecido, um navio que ficou aí no descaso de todos os governos que aconteceram no Brasil e no Uruguai por 7 anos. Nunca ninguém deu a mínima para ele, nunca tentaram tirar nada dali, oficialmente nada foi tirado dali. E esse navio afundou aí e sempre se falou que podia ser pelo seguro, para o cobro do dinheiro do seguro, que podia ser para levar armas para os revolucionários. Naquela época tinha os movimentos revolucionários Tupamaro no Uruguai. Se falava que levava substâncias nucleares, porque no Uruguai estava se construindo 2 usinas nucleares. Se falava que levava contrabando dos Estados Unidos, se levava televisores para Buenos Aires. Esse navio ia de Houston, Texas, com destino a Buenos Aires. Então, tinha muita teoria no entorno do navio, nada era claro, nada era certo, e o povo ficava na dúvida e no medo. E quando o medo começa a dominar a sociedade,
a sociedade começa a criar teorias e por isso todas essas teorias ninguém tinha certeza do que na verdade estava acontecendo. Aqui os jornais da época, coletando um pouco o que foram as histórias do naufrágio, algum dado curioso, essa aí é a tripulação do navio, todos foram resgatados com vida, todos ótimos, foram levados para La Paloma, alojados num hotel. Posteriormente, o capitão e 4 tripulantes mais foram levados a Montevideo para a indagatória da Marinha e o resto da tripulação foi liberado. A questão é que essa tripulação que foi liberada, quando estava indo para Rio de Janeiro, voltando para o seu origem, 3 deles saíram para fazer a noitada em Porto Alegre e sofreram um acidente de trânsito e morreram 3 deles, esmagados por um caminhão, iam num táxi, num Fusca. O taxista morreu, uma mulher que ia com eles morreu, e os 3 morreram. E então, outra vez, secretismo, ocultamento das autoridades da realidade do que estava ocorrendo, levou a população a criar teorias de que sabiam esses caras aqui que mataram eles para silenciar a história, né? Então, quando uma pessoa começa a pesquisar tudo isso aqui, é muita teoria, é muita coisa sem fundamento, e aí a gente tem que botar um ponto de seriedade e de profundeza nisso aqui, e por isso foi que eu fui pesquisar a documentação. A primeira documentação que eu peguei foi o arquivo original do naufrágio do navio Taquari, que está na Armada, na prefeitura da Marinha Uruguaia. Então, com o arquivo na mão, eu comecei a analisar e a pesquisar que era o que levava o navio Taquari. O navio Taquari levava uma inúmera quantidade de substâncias químicas, mas nenhuma era isoticianato de metil. Nenhuma era capaz de causar uma mortandade de cavalo, de cachorro, de perro, de gato. Nenhuma das substâncias que iam no Taquari, falado por científicos, não porque eu falei, eu fui pesquisar e depois consultei com científicos. Isso aqui pode matar cachorro, pode matar pessoa, pode matar cavalo. Não, isso aqui não mata. Isso aqui é o que o refrigerador da sua casa tem, é o que a mulher tem no shampoo que usa na cabeça. Não tem capacidade de matar, como se falava, como acontecia na época. Ok, poderia matar pessoas? Não, sim, poderia matar pessoas somente se ingerido, mas na água não causa. Tá, mas quando se junta com a água e o sal, pode ser? Não havia forma de acreditar que a carga do Taquari podia gerar a mortandade que estava acontecendo na região em 78. Então, não satisfeito com a informação oficial que eu tinha, eu continuei pesquisando. Aí foi que me deparei com outro navio brasileiro também, do mesmo navio brasileiro, um navio Tapajé. O navio Tapajé, do navio brasileiro, que tinha saído de Hamburgo, de Alemanha, e sofreu uma forte tormenta na frente de Portugal, nos mares do norte. Sofreu uma forte tormenta, a carga que ia nos convés se quebrou o barrigo, se mesclou, se mexeu tudo ali e fez um cóctel letal. Que era o que levava o navio Tapajé? O Tapajé levava endosulfan, entre outros agrotóxicos. Mais de 300 toneladas de produtos agroquímicos tóxicos, proibidos no Brasil, proibidos no Uruguai, para venda na Argentina, o destino da Argentina. O navio sofre esse acidente nas costas de Portugal, o capitão do navio liga para o seguro e o seguro indica para ele jogar todo no mar, jogue todo no mar. O capitão, para mim, hoje, um valente ignorado pela história, não fez o que o seguro tinha indicado, solicitou apoio do Porto de Portugal, o Porto de Portugal deu nylon para eles enrolarem a carga e continuarem a viagem, e isso foi o que fizeram. Em Portugal, enrolaram os barris no convés do navio e continuaram a viagem. Quando chegaram em São Paulo, na Navidade de 76, 25 de dezembro de 76, pretendiam ingressar a Porto para deixar uma carga para Volkswagen e continuar a viagem para Buenos Aires. Não foram permitidos ingressar no Porto e teve a ordem de ele aguardarem em alto mar. De janeiro de 77 a abril de 77, esse navio
permaneceu entrando e saindo de porto. Os jornais da época dão testemunho do que acontecia. Sai o navio para alto mar jogar a carga perigosa que tinha no seu convés. Volta o navio Itapaxé porque as bombas que tiravam a carga que estava no convés travavam no nylon que tinha envolvido a carga, então tinha que voltar para Porto, para ir no Porto tirar a bomba para poder botar outra bomba nova e voltar a Porto de novo. Então, nesse trabalho de entrada e saída de Porto, um trabalhador com as medidas de segurança do Porto, os bombeiros trabalhando com eles, com toda aquela estrutura de segurança, sofreu um acidente, quase morreu e foi levado à Santa Casa de urgência e quase morreu. Para vocês verem a gravidade da substância que tinha no convés do navio Itapaxé. Esse navio permaneceu de janeiro a abril de 77, entrando e saindo a Porto e tirando isso no mar. Não sabemos onde. Não sei se vamos saber um dia dessas coisas que aconteceram na ditadura, né? Não sabemos ainda se algum dia vamos ter a realidade de onde jogaram isso. A questão é que tudo isso foi jogado no mar. Um ano depois, acontece a Maré Vermelha. Um ano depois, o deputado federal del Bosco Amaral fala lá em Brasília. Isso aí é a consequência do que jogaram no mar quando estava todo mundo de carnaval, de festa, de dança, faz um ano atrás. E essa foi o que despertou a minha curiosidade. As palavras do deputado federal falando que o que tinha acontecido, o que estava acontecendo em 78 era a consequência do que tinham jogado no mar em abril de 77. Então, não foi só o deputado do Bosco Amaral, também Lívio Souza, deputado estadual do Rio Grande do Sul, que falou isso na imprensa, que falou isso na Câmara, tem documentação disso. Então, quando eu olho essa história, não podia acreditar que tivesse acontecido isso, que o nosso governo uruguaio nunca tinha falado. Ninguém na história do Uruguai falou disso aqui. Nunca ninguém falou que em plena ditadura, em 78, nós tínhamos sofrido um desastre ecológico irresponsável dessa forma. Mas mais triste ainda é quando eu continuei pesquisando e na continuação da minha pesquisa me deparei com outro navio, esse aqui finlandês, um navio Skeri, que em março de 75 saiu numa noite de Finlândia um funcionário que estava carregando o barco com os barris de substância química perigosa, liga para o pai, e o pai era amigo de um ambientalista em Finlândia, que era amigo de outro ambientalista em Brasil, e aí foram se comunicando os ambientalistas com os embaixadores da época, e a informação chegou à Argentina, Uruguai e Brasil, que de forma imediata, um domingo, lograram uma reunião com o secretário da ONU, o embaixador da Finlândia, Brasil, Uruguai e Argentina, para evitar que esse navio Skeri, que vinha para os mares do sul, como chamavam ele, a jogar 700 toneladas de arsênico no mar, não cumprisse com sua missão. Foi uma luta difícil para os ambientalistas da época, para a embaixada, para os consulados, mas por sorte isso não chegou a término, não foi feito, não jogaram no mar 700 toneladas de arsênico. Mas o mais triste foi que o próprio governo de Finlândia, reconhece e fala até de forma, querendo ser simpático, engraçado. Não entendemos por que tanta incomodidade hoje com 700 toneladas de arsênico, se o ano passado nós jogamos 200 toneladas e não passou nada. Então isso fala de um imperialismo, de um colonialismo ambiental brutal. Os caras não estavam nem aí, 200 toneladas, 700 toneladas, para eles era o mesmo. Casualidade ou não, hoje os mesmos que estavam colocando 4 papeleiras no Uruguai, pasta de celulose, contaminando todo o meio ambiente. Então, indigna quando a gente conhece toda essa realidade. E eu escutava que a Ana falava da conscientização, como conscientizar. Eu acredito que não tem conscientização sem conhecimento. Como que você consciente do cuidado do meio ambiente, do mar, do oceano, se eu não conheço essa história?
Então esse livro aqui veio para trazer conhecimento, para logo eu ter conscientização. Sem saber tudo isso aqui, eu não posso ter consciência do que acontece no oceano. Eu não posso ter consciência de que os lobos marinhos que estavam morrendo não eram por gripe aviar, era por mercúrio, como saiu há uma semana no informe. Mercúrio de onde? Se o mar não tem mercúrio? Mercúrio da contaminação ambiental, dos barcos que têm jogado, porque no Uruguai não tem um mapeamento das cargas que têm sido jogadas pelos barcos no mar, porque não tem controle. O Uruguai não tem um radar, um satélite para controlar quem passa no mar jurisdicional, no nosso território, nesse maritório nosso. A gente não sabe o que acontece. Pode passar uma pessoa e jogar um morto, como pode jogar 700 toneladas de cérebro. Nunca vamos saber. Não temos estudo acadêmico do que tem acontecido na história. Não temos estudo da realidade hoje, porque não temos tecnologia. E se tivéssemos tecnologia hoje, não temos como chegar num navio da Marinha Uruguaia, chegar no alto mar e espantar ele, ou multar, ou deter ele. Então, um buraco negro ideal para jogar tudo lixo. Isso que tem acontecido no Oceano Atlântico do Sul. Então, ter conhecimento dessa realidade, eu acredito que tem que nos ajudar a tomar maior consciência do que aconteceu. Aí, tem muita gente que eu tenho apresentado o livro inúmeras vezes e sempre surgem perguntas da gente, e aí me perguntam: tá, mas isso aí no oceano é muito pequeno, muita pouca coisa. Poderia ser, mas não é assim. As substâncias que levavam em Itapaxé não se diluíam no mar. Elas iam correndo, os agrotóxicos não se diluem na água. Eles ficam e vão indo, e onde vão indo, voltando. Por isso que a água que aparecia no Hermenegildo em 78 tinha uma cristalização em cima, como açúcar, era transparente como a água da torneira, tinha um cheiro forte, era a carga do Itapaxé, não era a carga do Taquari. Mentiram para o povo toda a vida. Então, sim, mas jogaram isso faz 50 anos, hoje não faz nada. Não, faz. Porque sabe o que acontece? Demora, mas chega. Tudo chega na costa, tudo chega na praia. Aqui vocês estão vendo um resumo do que é a contaminação a nível global, a nível universal. Aí tem os mares do norte, o estudo que fez a doutora Dagmar em Estados Unidos, pesquisando as lágrimas vermelhas, os navios que estão jogando petróleo permanentemente, drenando petróleo no mar. Então você fala: tá, mas são navios modernos? Não, navios da Segunda Guerra Mundial. Coisas que aconteceram mais de 50 anos, 80 anos atrás, ainda continuam causando consequências ambientais. Esse aqui é outro exemplo. Isso a fotografia aqui apareceu na Praia de Rocha. Um pacote de algo que ninguém sabia o que era. Eu comecei a pesquisar, comecei a investigar. Me encontrei com um pesquisador, com gente acadêmico lá de Ceará, de Pará, da universidade. Sim? Esse foi um pacote. Isso que tinha aparecido lá, sim, em Ceará. E os científicos de lá tinham pesquisado que isso aí era dos navios alemães que tinham sido afundados na Segunda Guerra Mundial. E aí eu comecei a pesquisar, tá, mas na costa do Uruguai, no litoral do Uruguai, não se afundaram tantos navios. E aí comecei a falar com a gente da Marinha. E falei com um alto mando da Marinha, e o homem me falou: oficialmente temos 3 ou 4 navios alemães afundados no litoral uruguaio. Mas pode ter sido muito mais. Como assim? Tu tem que lembrar que, na época, o Uruguai tinha submarinos que tinham sido proporcionados, tinham sido dados pelo governo da Argentina para combater os navios alemães. Então pode ter sido afundado um submarino alemão, ou 10, e nunca vamos saber o que aconteceu. A questão é que esses pacotes aqui estavam aparecendo na praia no ano passado. Estamos falando da Segunda Guerra Mundial e isso aqui está aparecendo hoje na praia. Então não é que jogaram no mar faz 50 anos e não acontece nada. Jogaram no mar 10, 30, 50, 80 anos. Isso vai vir, isso vai chegar na nossa praia
e vai nos contaminando. Aqui um pouco um avanço do que estou trabalhando agora, do que estou pesquisando. Esse livro foi um despertar para mim nessa realidade da contaminação marinha. Isso que aconteceu há 25 anos atrás em Buenos Aires, na cidade de Magdalena. Teve uma batida de 2 navios, um cargueiro e um petroleiro, e derramaram mais de 5 toneladas de petróleo cru, afetando toda a pesca, todo o turismo que tinha na região do Rio da Plata. Isso aí também ficou no ouvido a Shell, que era proprietária do petróleo, botou um dinheiro para o governo local, botou em silêncio, ninguém falou mais nada. Tem população que está sofrendo até o dia de hoje doenças e ninguém, na mínima. Tem gente que está trabalhando, fazendo documentário, tentando voltar a reclamar isso aqui, a reclamar justiça por isso que aconteceu há 25 anos atrás, porque a Corte Interamericana e a Corte Internacional hoje consideram que crime ambiental, crime de lesa humanidade, portanto não prescreve, e como não prescreve, que teve responsabilidade da empresa Shell e vai ter que ter alguma resposta para isso. Então, o universo de desastres continua se espalhando por toda a região. Esse aqui, conhecido por vocês, um deles está mencionado no livro, que é um navio que foi liberiano, que derramou petróleo na Bahia de Guanabara na década de 70, mas também tem um navio Bahamas, e eu falava com o professor hoje, tenho muito interesse em continuar pesquisando essa questão, porque também eu acredito que se tem um trabalho, uma tese acadêmica, e eu posso pegar essa tese e junto com o meu trabalho de pesquisa jornalística fazer um livro, é bom juntar as partes, né? E levar essa informação acadêmica, jornalística, para que a população tenha conhecimento e ainda mais conscientização. Isso aqui é o que acontece no Uruguai, aconteceu no 97 e continua acontecendo cada vez que vão passar petróleo do navio para uma bomba que chega no território uruguaio. O navio San Jorge, que afundou em 97, esse também causou um estrago grande na costa do Uruguai. Então isso, aqui um pouco um resumo de todo o desastre que o ser humano causa no oceano, nas águas, e que eu acredito que em algum momento nós vamos ter que repetir isso aqui. Não tem planeta que aguente isso aqui, não é pelo bem do planeta, é por nosso bem. O planeta não precisa de nós. O exemplo foi a pandemia, quando a gente não saiu, o mato cresceu, os animais silvestres começaram a aparecer na zona urbana. Então, o planeta não precisa de nós, somos nós que precisamos do planeta. Enquanto nós não cuidamos do planeta, nós vamos morrendo, vamos ficando fora do planeta. Então, isso aqui é um resumo das ONGs que estão trabalhando na questão alimentar no Uruguai. É bom saber de toda a má notícia que joguei antes, mas também essa boa notícia que tem muita gente trabalhando pelo meio ambiente e defendendo e pesquisando e trabalhando pela fauna e pelo mar no Uruguai. Então é isso da minha parte, obrigado a todos e fico agora para perguntas. Muito bom. Eu tenho muita memória de quase todos os acidentes aí, né? Porque basicamente eu tenho trabalhado com essa pesquisa aí, reabilitação de fauna. Então aqui a FURG é uma universidade que se destaca por isso, justamente porque tem muito acidente. Então, uma das coisas que a gente fala é que quando a gente vai, a reabilitação de fauna é uma forma da denúncia desses acidentes, né? Porque tanto um acidente há pouco tempo apareceram milhares de pinguins na costa de Santa Catarina que atravessaram uma mancha de óleo órfã. Uma mancha órfã é ótimo, né? Assim que as autoridades falam sobre isso, né? Então, assim, uma mancha de óleo navegando, os pinguins transitam por elas, né? Então, isso são denúncias, fora essas que a gente sabe a origem, né? Que são essas outras todas. Mas eu vi que tu está interessado em seguir escrevendo, tu está trabalhando agora em
Esse aqui é o que a gente viu aqui, o lançamento. Se a gente quiser acessar esse livro, como é que a gente faz? Onde é que ele está? Tem aqui. Já vi que tem aqui um... Temos aqui na mesa alguns deles. E se não, podem me contatar pelas redes sociais, @desastre ambiental. E a gente pode se É comunicar. gravado aí, fica salvo. A gente pode se comunicar e eu envio pelo correio. Dá para economizar aqui, né? Tem esses. Aqui tem. Esse aqui né? estão para venda. Isso. Eu vou para tu 3. E aí, só para contextualizar, porque quando eu via na chamada, claro, a gente está na militância, trabalha bastante tempo, e eu particularmente, pessoalmente, eu conheci o Lutzenberger fisicamente, pessoalmente, quando ele veio aqui investigar. E tinha um professor, que eu não lembro o nome dele agora, ele já morreu, do Centro de Estudos Toxicológicos de Pelotas, né? E mais um pessoal da URGS, que eu também agora não vou lembrar o nome deles. Guerra Sampaio. Isso, esse. E ele veio aqui e a ditadura militar levou eles para o Rio de Janeiro e abandonou lá. Em Porto Alegre também eles tiveram que voltar por conta própria. Mas eles, nesse relato, eles não informaram e afirmavam que era Maré Vermelha. Eles foram levados a Cidreira e abandonados lá. Na hora da tardezinha e ficaram. E depois eles produziram um relatório sobre isso, um relatório independente que também não foi cassado. Né? Há pouquíssimo tempo a gente conseguiu acesso a ele, mas confirmando porque se dizia que era ainda folclore, que os animais não apareciam mortos, o cavalo nunca morreu, o jogo nunca morreu. Sim, claro. Então isso foi... E aí que nasce se fortalece o movimento ambientalista gaúcho, se fortalece nesse episódio. Tá vendo? Isso, se fortalecem aí para resistir ao apagamento que a ditadura estava fazendo. Isso. E eles fizeram, então o fato do navio Taquari existir, esse movimento, foi muito importante para nós, enquanto movimento ecológico gaúcho, que a gente chamava, que era a GAPAN. Essa questão de o Maré Vermelha, o Taquari, era para pagar responsabilidade jurídica. Sim. Era para pagar responsabilidade jurídica, porque se eles falavam que era o que tinha acontecido de verdade, que o Neto sabia, que era secretário de Ambiente. Sim. Ele sabia o que tinha acontecido, porque ele no diário dele tem, eu pesquisei o diário dele, cheguei ao diário do Neto, que era secretário de Ambiente. Ele fala que era a causa do Itapaxé. Sim, sabiam que era. Na íntima, ele para fora, para a imprensa, eles falavam para o povo que era culpa da Maré Vermelha, E a questão da teoria do Taquari foi levantada por um jornalista uruguaio, mas ele não publicou no diário uruguaio. Ele falou para a imprensa brasileira que era o Taquari. Que era o Taquari, exatamente. Mas porque não juntava o manifesto da carga do Taquari, não juntava com os sintomas apresentados pelos animais o que aparecia na praia, né? Então era um debate assim. E para mim pessoalmente foi um grande momento, porque eu era muito jovem e conhecer o Lutzenberger era o Lutzenberger. Depois eu valorizei mais aquele encontro ainda, foi mais interessante. Aqui, quem conhece bem essa história aqui no Tepegeia é o Antônio Soler. E aí uma pessoa dessa época ainda, aqui no Rio Grande, que vivenciou um pouco isso, é o Rampazzo, também de São Instituto. Então, se vocês quiserem saber da história... O Norton de Anuca também. Sim, mas ele confirmava, ele dizia que era Maré Vermelha, porque não tinha outra explicação. Não, ele falou, eu tenho jornais, ele falou no primeiro momento que foi Itapaxé, depois ele mudou a Sim, pode ser. E eu falei por telefone com ele, e ele se negou a reconhecer que tinha sido Itapaxé e me reconheceu que era Maré Vermelha. E eu falei para ele, mas você falou no jornal, eu tenho aqui o jornal, você falou que era Itapaxé. Não, era Maré Vermelha. Ok. Exatamente. Óbvio. Então todas essas histórias assim, e é tão incrível que a gente está sofrendo um tipo de golpe militar. Mas agora, o Rami Serra vai dizer a verdade.
Fazer uma pergunta, na verdade, que eu fico feliz que o Richard tenha só publicado o livro depois de eu fazer minha dissertação, porque senão eu não teria nada para escrever. Porque o Richard trouxe tudo. Mas, Richard, eu sempre cito, né? Eu acho que um personagem muito importante, sempre quando eu falo sobre a Maré Vermelha, que é o Golbery. Porque o Golbery, para quem não sabe, na época lá que o Taquari ficou empregado, depois naufragou, né? Ele era representante da Dow Chemical aqui no Brasil. Tanto que chamavam ele no Senado de General, né? General, Dow, enfim. Eu sei que tem várias denúncias também em relação ao Golbery por várias traficagens ali que ele fez para facilitar a entrada de capital da Dow Chemical, enfim, tem várias denúncias que não foram para frente, né? E o Golbery também era, né, o grande cabeça da ditadura, que o Grandinho, e um dos responsáveis por fazer um grande lobby para ter a FURG aqui, né? Inclusive, tu relata no livro que alguns pesquisadores aqui da FURG foram pressionados a não falar a respeito de nada, né? Então, eu queria ver contigo como é que se deu isso no Uruguai. Existia também alguma relação da ditadura ali, enfim, tentando botar panos quentes, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa figura do Golbery, né? O Uruguai tem uma informação nesse sentido, uma cooperação, daqui a pouco, as ditaduras, na enfim. Trancondo foi isso, né? Trancondo foi a colonização comercial do eixo sul, Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, né? Então, sem dúvida que foi o resultado do Plan Condor. Era para isso o Plan Condor, para industrializar a região sul da América. Foi mais forte na Argentina e no Brasil, pela dimensão, pela característica minéria, pela exploração do petróleo. Então, Argentina e Brasil tinham mais incidência disso que tu está falando aí, de colocar um general numa empresa, dirigir para não ter problema, para sufocar coisas. Isso era comum na Argentina e era comum aqui no Brasil. No Uruguai não teve tanto, mas tinha uma cumplicidade nos governos, né? Na autoridade. É bom lembrar que o general Abreu, num meio de imprensa uruguaio, antes de morrer, em Rivera, ele reconheceu que o presidente do Uruguai, de cara a eleições de 72, quando o Frente Amplo podia ganhar, a esquerda podia ganhar no Uruguai, já tinha falado com o exército brasileiro para invadir o Uruguai, se a direita perdia as eleições em 72. Então, tinha uma cumplicidade silenciosa entre eles, e o embaixador do Uruguai no Brasil o subia, naquele momento, acontece em subrayar e Maré Vermelha. Não questionou, nem permitiram que questionasse ninguém nada do que estava falando, que era Maré Vermelha. Então, a teoria sagrada era Maré Vermelha. É claro, mas isso aí com os fatos da realidade nunca foi possível confirmar. Não tem spray de água, como fala o livro branco, o documento oficial do governo brasileiro, o livro branco, que fala que um spray de água que bate na hora do beira-mar e que chega até 500 metros. Espera aí. Não é por hora que chega tanto. Quer dizer, por hora que chega mais. Spray de água não. Espera aí. Então, essas teorias infantis geravam na população incomodidade. Incomodidade que eles sabiam que estavam mentindo para o povo. Já era um período da época da ditadura brasileira que eles já estavam tentando soltar porque já tinham visto que não dava para mais. Porque o povo não engolia isso. Então foi uma a mais de todas as outras coisas que aconteceram na época. Pela minha pesquisa foi isso que aconteceu. O livro branco foi uma mentira, tão assim que eu encontrei uma alta toxicológica na Universidade de México, não sei como foi dada, mas uma alta toxicológica feita nas águas do Hermenegildo, que encontrei na Universidade de México, que fala isso. Não podemos certificar de que foi Maré Vermelha porque tinha passado muito tempo e a característica que eles tinham pegado na água e nos animais mortos não era similar a uma maré vermelha. Então, desacreditar totalmente a história da Maré Vermelha. Como falou o professor Romero, essa foi a mentira da Maré Vermelha. E não tinha como não ter acordo entre os governos, né? Era muito interesse. O seguro do Taquari era público-privado. O LOI era público-privado. A carga era da Dow Chemical, mas trocava de falar, o Golbery era o presidente da Dow Chemical. Então era tudo público-privado. A corrupção era muito grande. Muito grande.
Então, o que é que podia dar? Ia dar engano à população. Agora, minha preocupação foi que eu pesquisei isto aqui 6 anos atrás, eu passei 5 anos pesquisando isso. Não foi pesquisa todos os dias, né? A gente tem que entender o que estamos olhando aqui pela internet, que a gente não pesquisa todo dia uma coisa, a gente pesquisa uma coisa e depois vai falando com um vizinho, com um testemunho de outra pessoa que falaram que sabia mais, que antes de morrer vai falar com ele, que acontecia isso. Tem uma pessoa com 90 anos, vai falar com ele que sabe a verdade e vai te dizer uma coisa. Então, a gente vai unindo. Até um mês antes de sair o livro, de ser publicado o livro, apareceram informações novas. Então, nessa decorrer da pesquisa, a gente foi pesquisando coisas novas, mas a minha preocupação foi que eu comecei a pesquisar em 2015, 2017. Ok, mas daí a 85, quando saímos da ditadura no Uruguai, nenhum outro governo fez nada por isso aqui. Nem de esquerda, nem de direita, de nenhum governo. Ninguém deu a mínima. Porque isso aqui é para o turismo. Se eu falo que no Cabo Polônio tem um navio com 700 toneladas, com 200 toneladas de produto químico, é para o turismo. Então, fecha a boca e fica quieto. Então, nós empenhemos o futuro e o ambiente, a saúde da população que mora ali, que também acaba sendo afetada, pelo dinheiro do turismo. Olhamos na ponta da nariz e não olhamos no futuro. E essa, notavelmente, é a idiosincrasia dos governantes. O ano passado, esse governo atual do Brasil não afundou um navio com amianto e pintura e óleo em frente a Pernambuco. Então, não foi 50 anos depois, foi no ano passado. Explodiu no rio, afundou lá. Essa questão que tem que mudar. O povo tem que começar a pressionar, a exercer a governança de forma criteriosa e começar a exigir que isso não continue acontecendo. Então, esse debate sobre resíduos e tal, na conferência de Montego Bay, né, que é o direito do mar, né, eles começaram a organizar essa agenda, né. Agora, aí, os governos, principalmente do Atlântico, né, que é o que nos interessa aqui, a gente não tem acordo, porque é Brasil, Argentina e o Uruguai, um pedacinho, né, Brasil e Argentina, principalmente a África, né? Do outro lado, no Cono-Sul, esse é um debate longo, porque aqui era um lugar de despejo mesmo. O Uruguai assinou o acordo agora, sim, o ano passado, e até criou uma regulamentação para os navios de bandeira uruguaia não jogarem lixo, tem uma tabela de quantidade de lixo e uma tarefa, uma taxa a pagar. Mas é Uruguai para os navios de bandeira uruguaia, mas o que vem de fora? O chinês que também. Sim, então, mas esse é um debate bem, do ponto de vista do direito internacional, esse espaço aí é que precisa ser integrado. Os chineses sim e outros, né? Outros navios, principalmente o trânsito de petróleo, né? Que é os navios que a gente chama de pós-Panamax, né? Que não passam pelo Panamá e que transitam entre os continentes. Isso é uma grande discussão, na verdade. E eu acho que essas denúncias aqui são muito importantes, porque isso diz assim, esses aqui é o que a gente tem notícia, né? Esse é o que nós temos notícia, né? Quantos nós não temos notícia, né? Do que foi afundado. A última notícia que nós tivemos assim, de acidente foi o caso das manchas de petróleo no Nordeste. Que também nunca. Acharam, viram um navio e tal, mas de verdade saber. Eles identificaram o DNA do petróleo. É um petróleo venezuelano. Agora, o navio que derramou, por que derramou, como que derramou, não se sabe nada, né? Isso é também uma boa investigação. São vários. Muito bom, gente. Muito bem. Não sei se tem mais alguém. É que eu estou aqui conversando. Nós estamos numa charla, né? Mais alguém interessado? Eu quero, né? Depois eu já peguei o meu exemplar aqui. Eu uma perguntinha aproveitando, não sobre a contaminação dos nossos, mas que é o seguinte, aqui essa contaminação dos navios, vai ter uma outra contaminação, né, que é do veneno que volta eu me lembrei agora aqui que sai nos estuários. Do coronígeno, né, que
abrir um canal também na agricultura, são poucos para poder se transformar em plantação de arroz e praticamente acabou, eliminou com a praia ali, né? Que era, a gente passa por ali, vê uma série de prédios, inclusive antigos, ali que tinha cassino, e esses venenos, por sua vez, continuam sendo utilizados, tanto lá no Agromirim, arrozados lá, quanto aqui, né? Inclusive, lá para o contrabando, né, de veneno e assim por diante, e que no último governo, né, estou ali uma série de quantidades que foram liberados no governo Bolsonaro, venenos proibidos em todo o planeta, né? E está na alimentação. Então, não só estamos sendo envenenados do peixe, né, do mar, por isso aí, mas também os alimentos, e nós aqui, não sei, essa coisa do Bahamas, nós saberemos daqui a uns anos quando escrever o livro, porque isso imagino que está ali, os peixes, os camarão, que a gente come, está tudo, né? Há pouco tempo atrás, uma discussão aqui, acho que no ano passado, eu estava ali em Santa Vitória, o pessoal estava discutindo, acho que foi uma audiência na Câmara, de que nos últimos tempos os arrozeiros permitiram que os pescadores da Casanada Mirim pudessem pescar nos canais que eles abrem, né? Eles abrem os canais, entra a água e os peixes ficam bem gordinhos ali, né? Imagino, não sei se eu poderia dizer isso, né? Os peixes bem envenenados, que estão sendo pescados e as pessoas comendo, né? Então, eu às vezes comento que aqui no Rio Grande, se no Brasil toma 6 litros de veneno, aqui no Rio Grande ele deve estar tomando umas 10 litros por ano. Eu não sei qual é a bioacumulação. Cercado, né? Quem faz essa pesquisa sobre bioacumulação é a equipe da Escola de Química de Minas, ali e outros lugares, só que o problema é que eles publicam tudo artigos em inglês, né? Em revistas em inglês para os daqui não ler. Não, sim, mas a informação está aí, né? O assunto a gente pode dizer. No Brasil a gente tem 20 poucas substâncias proibidas na União Europeia só nas plantações de arroz. Sim. O grande problema é que aqui os arrozados eles estão cada vez mais se tornando com a soja. Então a gente tem uma relação de dar tempo, né? Em ambientes molhados, chuvosos, né? Tendência assim, escoar o mar. O grande debate disso, e aí, assim, ressaltando aí a nossa Judite Cortesão, nos idos dos anos 90, ela analisando isso, né? Claro que na hora dos anos 80, 90, a gente não tinha essa consciência toda da contaminação, e ela dizia que a questão central, do ponto de vista da vida marinha, era a acidificação dos oceanos, né? Que seria a grande consequência desse derrame, além do plástico que a gente já vive hoje, dos acidentes tecnológicos, que essa categoria que o Richard estuda são desastres, acidentes tecnológicos, né? Mas a gente tem o plástico e esses efluentes que são lançados nas nossas bacias, que acabam no mar, a acidificação dos oceanos é a mudança Aqui o pessoal do oceano coloca isso como uma mudança na população de plâncton, né? Não de sedimento, que isso, no caso dos camarões, aqui eu vejo um sedimento, mas os organismos filtradores seriam ostras, mariscos, e outros seriam um problema a gente comer, não se deve comer. Todos os filtradores que não filtraram bem, não passaram por uma boa limpeza, não é bom comer. Então, no ano passado, o ostra, aqui na Paloma, a região ali, estavam no Pico da Neve. Acho que é marisco. Marisco, acho que é ostra não, acho que é marisco. Não, ostra tem. periodicamente se proíbe.
tem essa alimentação vazia, mas tem outros navios. Não podemos esquecer que na América Latina a exploração da prata, do minério, era com mercúrio. Quantos navios ficaram afundados pela inclemência do tempo, quando não tinha farol, não tinha nada no litoral? Então, é uma pesquisa muito grande. Temos que ir para trás para compreender onde ficaram e onde tem essa carga, mas também tem que ter uma compreensão desse navio que vem no sedimento, na bacia, quanto pode contaminar. Então esse claro, que aí esse debate ele é um debate que precisa de muita ciência do ponto de vista da oceanologia, né? Muito estudo, muito estudo. Você falou sobre a questão a professora falou agora sobre a questão das ostras, né, e a proibição de comer por causa do veneno, como o Carlos também estava falando dos peixes que ficam gordos de agrotóxico. O que me preocupa é, na outra ponta, pensando essa categoria D e E na pirâmide social, que muitas vezes esse é o único alimento que tem à disposição como filho. Porque a gente que pode comprar outro alimento, e essas pessoas que não podem comprar. Foi o que aconteceu, não só no que pode comprar, mas também no modo de vida dessas pessoas. Também. Quando aconteceu aqui no Bahamas, que mesmo que o ácido sulfúrico ele não contaminava, que a contaminação era muito rápida no tempo, né? Ele não tinha metal pesado e tal, ali, em tese, né? Depois viu que tinha outras coisas. Mas mesmo não detectando contaminação, imagina em Rio Grande ficar sem vender peixe. O que aconteceu aqui, né? Isso. E aí não vende peixe. Então, porque ninguém compra. Não vende porque foi proibido. Não, porque não compra, a gente não compra. A gente que é classe média, que financia essa rede de comercialização e que distribui essa renda por meio do comércio, a gente não compra, né? Foi o que aconteceu. E esses desastres, eles impactam sobre isso. E principalmente quanto mais regiões de comunidades tradicionais, pesca tradicional, pesca artesanal, mais impactado é porque realmente precisa de um ambiente saudável. Então, no caso do Maranhão lá, mesmo que se tenha um bom acordo no uso do território com as empresas, a contaminação faz com que eles também saiam de lá. Saiu de lá porque não porque ele esteja de fato contaminado, mas porque tu não consegue comercializar. O que aconteceu também no derramamento de óleo na Baía de Guanabara. Quando tiraram todo o óleo, conseguiram limpar e fazer, depois não vendia por um monte de tempo a região de Niterói, que é a Associação dos Homens do Mar, a Almar, né? Que é o Alexandre Anderson, né? Ele faz toda essa narrativa que para eles foi um impacto muito grande. Então, é um mix, né? E aí o capitalismo é isso, né? A gente aqui está descortinando pontas, né? Que elas vão se juntar nesse espaço, que são outros desafios, né? Na verdade, são muitos desafios. E contar essas histórias é genial, Richard. Muito bom, porque a gente consegue ter acesso a essas informações, infelizmente, muito tempo depois, né? Os historiadores, em geral, para a historiografia é ótimo, né? Para o historiador pegar um material como esse aqui, assim, sabe, já organizado, né? E ter os indícios é maravilhoso, né? Mas, de fato, é uma tarefa árdua e causa indignação, né? Porque eu imagino que tu deva ter te indignado muitas vezes, né? Mas bom, eu espero que todos conheçam o livro. Se não podem comprar, procurem a forma de se comunicar comigo para acessar o livro. Porque é isso, né? Traz conhecimento do que aconteceu, que pode voltar a acontecer, mas para que não aconteça mais, para ser consciente, tomar consciência, temos que conhecer essa realidade e mudar para o futuro. Obrigado. Muito bom. Só dos 3 livros que lá, um deles vai fazer parte do kit, de uma rifa que nós estamos fazendo em apoio a cada recurso para a cirurgia que o Sérgio vai fazer, e um outro vai estar aqui na biblioteca. Tá. Então dá para... Eu vou comprar esse meu aqui, né?
Depois eu Como se dá, como está se dando, né, repensar a mitigação de impacto, né, a professora acompanha de perto um projeto de educação ambiental, né, que está em qual a estrutura da decisão do país, mas tirar essa caracterização da empresa como projeto de educação ambiental e pensar numa estrutura em que fosse cofinanciada, mas que tivesse linhas estratégicas, né? Que não fossem projetos específicos, mas sim pensar em eixos. Então, o Parmis é essa estrutura grande, esse projeto. Ele está vinculado ao laboratório Marés, que tem a sua sede lá em São Lourenço do Sul, que é um laboratório tem uma influência muito grande nesse curso de impactos socioambientais e muitos projetos da floresta. No caso do Centro do Maré, depois também projetos nacionais da comunidade. Deixa eu só contextualizar para ficar mais fácil de entender, né? Então, assim, o IBAMA, no licenciamento de atualidades, offshore, ou seja, licenciamento das atividades de produção de escoamento, e circulação de petróleo no mar brasileiro, o IBAMA licencia e um dos itens do licenciamento para mitigação dos impactos são projetos de educação ambiental conforme diz a lei. A lei diz que tem que ter, essa lei que a gente conhece hoje aqui no cotidiano, e como é que ela se transforma numa realidade a partir de uma política pública que é uma política de controle para o licenciamento. Então, o IBAMA, a partir de 2005, mais ou menos, começou a exigir ações de educação ambiental na forma de programas e projetos organizados nesse território que ela falou, que vai, na verdade, em todo o território brasileiro, Parmis pesquisa do Espírito Santo até o litoral de São Paulo, os projetos desenvolvidos, mas tem projetos no Maranhão, no Sergipe, no Rio Grande do Norte, bom, então todo o território tem, no mar, toda a costa brasileira tem, mas esses. E aí, em 2010 organizou dessa forma, e a partir de 2020, depois de 10 anos de execução desse programa, o IBAMA queria saber qual o resultado desse projeto. E aí, então, numa condicionante específica da Trident, colocou a obrigação de fazer essa pesquisa para devolver para o IBAMA essa informação. E aí, então, que entra o Parmis e teve essa publicação que ela vai colocar. Eles fizeram uma pesquisa, foi organizada uma pesquisa no laboratório, várias metodologias, que chama de pesquisação, mas é uma parte só da pesquisação, forma de pesquisa, tecnicamente não trabalha com as comunidades, então, essa pesquisação poderia ser com as comunidades, mas é uma pesquisação com os educadores. Então, não é com as comunidades, mas é com os educadores. Então, é uma pesquisa social qualitativa com os educadores. Se calcula que tem quase 1 milhar de educadores trabalhando com esses projetos todos, muitos projetos, muita gente, muitos escritórios de atividade, e aí é que surgiu essa produção. Tá? Maravilha, obrigada, professora. É complicado ainda para mim, é muito. Eu acho que não é. Viva o software livre. Não só o computador, como o próprio dono do computador para partido inspirar. Sim. Aí. Então, assim, o objetivo da pesquisa, só para potencializar o que a professora disse, né? Então, ele visa contribuir para o aprimoramento da mitigação de impactos dessas atividades marítimas, né? E aí, esse objetivo maior tá qualificar, ajudar no delineamento desse plano do IBAMA, né, essa reestruturação de como vai se dar a mitigação de impactos, né, como é que vai ser pensado processos de mitigação de impactos, como vai ficar os projetos de educação ambiental, como eles vão se adequar a esse plano, né. Então, o Parmis, ele vem com essa estrutura, né, de contribuir para esse plano do IBAMA. E o Comunica Parmis, que
são esses 8 boletins, né, eles são frutos dessa pesquisa, que é uma pesquisa, são relatórios técnicos também, né, que tem uma linguagem muito mais voltada para pesquisadores, para coordenadores de PEA, para, enfim, pessoas que estão atuando nos PEAs, né? Mas aí como é que ficam pessoas que não necessariamente não estão dentro desses projetos e que querem entender, ou então sujeitos da pesquisa, né? Sujeitos da ação educativa. Então, o Paramis desenvolve esses boletins que tem uma linguagem bem acessível, tem bastante ilustração, e eles são bem resumidos, tem 24 páginas, não são com textos rápidos, assim, né? Trazem bastante conceitos bem interessantes. Não é o meu lugar de falar sobre os prédios. Não, então, como eu tinha conversado antes o PEA, no contexto de licenciamento, ele é uma execução financeira. Ele é essa execução, esses PEAs, e é uma decisão do IBAMA ser o PEA a ação de mitigação de impacto socioeconômico. A mitigação de impacto socioeconômico pode ser qualquer natureza, pode ser qualquer coisa. O IBAMA faz a opção de ser os PEAs. O IBAMA decide petróleo e gás. Por exemplo, licenciamento de hidrelétricas, os PEAs não são centrais. Existem outros, como é a organização do mundo dos lados. No caso do petróleo e gás, o IBAMA tem uma definição de ser a ação de educação, o projeto de mitigação, porque não tem um impacto direto no escoamento. De petróleo, de produção de petróleo e gás, o impacto é direto, mas a produção do escoamento de óleo, não. Então, nesse caso, o PEA ele é isso. E aí, qual PEA? Nossa, como chegar nessas coisas? Como é que tu chega lá? Mas tu aborda uma coisa que eles sabem muito. E aí, é muita pretensão nossa, né? Eu fiquei muito impressionada quando eu tive uma atividade com a Praia do Campo Verde, que eles me disseram, eles fizeram no chão, assim, ó, o território, ensinando o território geograficamente, como é que eles, dentro do mar, como é que eles sabem que eles estão no escurão onde eles estão, é pelo barulho, pelo jeito que o mar bate no casco. E outra coisa, ó, se alguém adoecer e deixa um facão em tal lugar, pode dizer, ó, fulano, eu deixei um facão em tal lugar, a pessoa vai e acha, porque eles têm um conhecimento territorial do lugar que é impressionante. Então, assim, essa ideia de a gente quer chegar dizendo que a gente sabe, entendeu? Com o nosso aparelho, com o nosso GPS, e a gente quer dizer, e eles sabem isso naturalmente. Então, eu acho que essas coisas, e é bom também ver esse tipo de, eu acho que esses momentos, eles são muito bons, porque a gente acaba percebendo que a gente não está sozinho. Porque às vezes a gente fica lá no nosso lugar e a gente pensa, poxa, tá tanta gente sofrendo, tanta gente sofrendo, mas tem muito trabalho assim pequeno, mas que a mídia não dá espaço. Então essa é a preocupação do IBAMA atualmente, tanto lá na Praia do Campo Verde, também tem uma ação as políticas, a educação ambiental desenvolvida pelo Ministério do IBAMA, ela acaba não tendo visibilidade para a sociedade do que é feito por uma política pública. Né? É isso, financiamento, embora seja vinculado a uma empresa, é uma obrigação para cumprir aquela atividade. Essa é a contradição do debate, mas é uma obrigação e ela só acontece porque é uma imposição do banco. Então isso uma das coisas que um dos resultados do Paramis é que não tem visibilidade. E aí esse comunica para mim é muito para isso. Socioambientais, é muito mais raro, difícil, tem muito mais promoção e sensibilização quando é calma, né? Isso é mais difícil de aparecer, porque tem uma notoriedade do
que ultimamente até está aparecendo, né? Não, mas eles conseguiram pegar alguns temas muito... E eles estão... Porque assim, o que eles fazem? Eles veem um tema, se apropriam de algumas especificidades, alguns, né? E pronto, vai bombar na música. Bom, cumprir a função aqui de... Muito obrigada. Muito obrigada. O que seria de mim sem você? Eu vi que tu é corajosa. Mas era isso, né, professor? Eu acho que terminamos aí a nossa tarde, né? Agora retornando nas atividades acadêmicas e nos presentes do externo. E até porque uma das primeiras pautas do doutorado vai continuar essa pesquisa. Eu acho que sim, né? Acho que Sim. Não sei se Apresentou Press Workers.